Fala pessoal, bom, mais um vídeo aí para o canal. Dessa vez, como vocês viram aí no título do vídeo, falando sobre essa última reunião do Copom e principalmente sobre a questão do ciclo de queda na taxa de juros, né? Então, a renda fixa não paga mais aquele famoso 1% ao mês. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre toda essa questão de corte na taxa de juros, soluções para os seus investimentos para se proteger dessa queda na taxa de juros, alternativas e etc. Né? Então, e claro, né, o canal sempre evoluindo aí, então pelo menos agora o vídeo já está na horizontal, então já melhoramos nesse sentido e vamos para o tema de hoje, que eu vou tentar ser um pouco mais rápido também para fechar em um vídeo ali de até 10 minutos para não ficar muito longo. Né? Então, bom, vamos lá. Como vocês viram, vou buscar colocar até na tela aí algumas manchetes, né? Mas essa reunião do Copom que teve nessa quarta-feira, dia 20, mais um corte de 0,5%. Então, atualmente, a gente está com juros aí a 10,75%, né? E aí, bom, obviamente, renda fixa, a tradicional ali, o seu 100% do CDI, no CDB de liquidez diária, não paga mais 1% ao mês, né? Na verdade, não paga há muito tempo, né? Hoje, esse 10,75% ao ano é equivalente a 0,85% ao mês. Aqui até deixei aqui todo o meu computador, os indicadores direitinho para não esquecer de nenhum, né? Mas, na verdade, já faz tempo que não paga isso, né? Eu puxei aqui 1% ao mês no juros composto é equivalente a 12,68% ao ano, né? A gente não tem essa taxa de juros desde o dia 3 de novembro do ano passado, né, onde o Banco Central fez um corte de juros, onde a taxa de juros saiu de 12,75 para 12,25. Né? Então, desde, na verdade, aí de novembro, né, daqui a pouco já vai fazer quase 6 meses aí que não existe mais 1% ao mês na renda fixa tradicional, né, naquele famoso liquidez diária, 100% do CDI. Né? Então, bom, quais que são as soluções, Gabriel? Né? E falando um pouco dessa questão da corte de juros. Né? Bom, o Banco Central ele iniciou um ciclo de corte na taxa de juros lá em agosto do ano passado, onde ele começou a cortar 0,5% a cada reunião. Né? Então, antes a gente tinha 13,75% e a cada reunião que ocorre do Banco Central, eles vêm realmente nesse ritmo cortando 0,5%. Né? E se a gente vê o Boletim Focus, que é onde a gente consegue, digamos assim, ter um cheiro, né, das opiniões do mercado ali, de mais ou menos para onde vai juros, inflação, PIB, câmbio e etc. Né? Então é um bom parâmetro. Vou colocar até aí na tela, vocês veem, podem observar que falam de taxa de juros a 9% ao ano no final desse ano agora já de 2024. Né? Se vai chegar de fato até lá, isso daí é, digamos assim, um plano de voo, né? Isso daí não é determinado, não é certeza. Mas fato é que realmente o Banco Central hoje ele está num ciclo de corte na taxa de juros e eles pretendem continuar assim com os cortes, né? E aí, lógico, né? Depende dos indicadores que vão ter durante o caminho para ver se acelera esse corte, né? Se passa a cortar em vez de 0,5%, 0,75%, ou dependendo da situação, continuar cortando só que num ritmo mais lento, né? Isso são cenas dos próximos capítulos, mas por enquanto realmente o Banco Central vem cortando aí 0,5% a cada reunião. Né? Então, bom, para eu não me alongar tanto, conseguir fazer um vídeo mais curto aí, então, qual que é a solução então, né, Gabriel? E aí, considerando que ano que vem, como o próprio Boletim Focus, colocando aí na tela novamente, né, fala até de 8,5% no próximo ano, então esse ciclo pode ser até que ele continue, né, e essa taxa de juros realmente fique num nível um pouco mais baixo aí para frente. Qual que seria a solução? Né? Falando primeiro na parte ali de renda fixa. Primeira solução, falando intuitivamente, seria pegar um pré-fixado, né? Então, onde, investimento de renda fixa, onde você justamente, como o próprio nome diz, né? Você contrata ali uma taxa, né? Um pré-fixado, e independente se a taxa de juros subir ou cair, você tem aquela taxa contratada. Esses títulos são muito usados justamente no cenário que a gente se encontra hoje, que é a queda na taxa de juros. Né? Então, hoje é possível encontrar com facilidade um CDB de 13% ao ano, por exemplo, um CRA, um CRI ou uma debênture incentivada
de 11% ao ano líquido de imposto de renda, e no Tesouro a gente vê alguns títulos prés na casa de 10%, né? E aí você contrata isso, por exemplo, para 5, 6, 10 anos, independente se a taxa de juros vai cair ou subir, você tem essa taxa contratada, né? E aí, até mesmo se a gente falar sobre cracker no Tesouro, você pode até mesmo pegar um ágio durante esse caminho, né? Lógico que o deságio também pode acontecer, mas considerando o cenário atual, a gente tende a ir para um lado mais de ágio justamente porque essa taxa de juros está caindo, né? A gente consegue já ver exemplos práticos hoje mesmo, por exemplo, né? CRA de um banco AAA a 12% ao ano, você tem um baita de um ágio já nesse título, coisa que foi emitido no começo do ano, no final do ano passado, né? Então, coisas recentes, né? E se a taxa de juros realmente continuar nesse ritmo, é intuitivo que outros comecem a pegar ágio também, né? Para fazer uma saída antecipada. E aí, bom, nesse ponto, realmente, hoje, de fato, você teria, né, que alongar um pouco mais aí o seu portfólio para conseguir ter acesso a essas taxas, né? Por que eu falo isso, né? Até coloquei aqui, né, pegando um caso que aconteceu em maio do ano passado. Em maio do ano passado, a curva de juros, na verdade, ela estava uma mesa, que a gente chama. Ou seja, se você fosse aplicar num pré-fixado para 1 ano ou para 6 anos em um CDB, por exemplo, você tinha literalmente a mesma taxa, né? E aí o cliente, né, a gente citando esse caso, na época tinha disponível até 14% ao ano, tá? Em novembro de 2022, então, logo quando o Lula foi eleito, chegou a aparecer 16% em CDB da plataforma, coisa que hoje realmente não existe nem de perto, né? Mas, bom, voltando a esse caso de maio, né, o que eu quero falar com essa questão de alongar, né? O cliente ele fez um aporte e aí a gente foi às alocações, né? Então, tomando uma decisão em conjunto ali com ele, e aí falei, penderia, né, nesse seu novo aporte prezaria mais por um pré-fixado pelo fato do cenário e tudo mais. E aí, ok, vamos às taxas, né? Quais taxas, prazos e etc. E aí eu passei que, tanto para 1 ano quanto para 6 anos, qualquer um dos vértices seria 14% ao ano, e eu reforcei, por mais, porque pensando intuitivamente, né, lógica rápida, que, se tem para 1 ano, por que eu vou alongar para 6, né? Contrato para 1 ano, que é a mesma taxa, e aí depois eu reinvisto, né? O problema era justamente essa queda na taxa de juros, né? E a curva principalmente voltar a ter inclinação, que é o caso de agora. Hoje você já não tem mais 13% em todos os vértices, né? Para 1 ano você vai achar 11%, né? Então eu citei para o cliente, por mais que tenha a mesma oportunidade para todos os vencimentos, eu concentraria realmente, já que você pode alongar, eu concentraria em um longo, porque você firma ali esses 14% e ano que vem, quando vencer, você não está preocupado, não precisa ficar preocupado se vai achar a mesma taxa. E aí não deu outra, né? Agora, no começo do ano, ele fez um outro aporte, então ainda não venceu os CDBs dele, né, de maio. E aí, Gabriel, começo do ano a gente até conseguiu achar 14%, coisa que não tem hoje ainda, né? Eu falei, tem, mas é para 6 anos, mas o bom é que você vai proteger, né? E ele, não tem mais para 1 ano? Não tem. Se vencesse hoje, ia ter que renovar com 11%. Aí ele, é verdade, né? Devia ter seguido, já que eu podia alongar, devia ter realmente seguido ali para o longo prazo, né? Mas não tem problema, pelo menos um ali ele pegou, e esses agora que a gente está pegando, alongando ali, o bom é que também, enfim, ele fica com uma liquidez ali, né? Então essa seria a solução mais intuitiva, né? Uma segunda solução, e aí uma solução, digamos assim, um pouco mais conservadora, tá? Do que um pré-fixado, né? Para você não ter o risco dessa taxa explodir, por exemplo, os juros explodir para 20% ao ano, e você, por mais que um pré-fixado de 13% é muito bom, mas aí se os juros explodem para 20%, você está perdendo para o CDI, né? Lógico, estou estressando muito esse cenário, né? Acredito que isso tem uma probabilidade muito baixa, né? Mas uma outra alternativa, entre essas mais conservadoras, seriam títulos relacionados à inflação, né? São títulos também aí usados nesse cenário de queda na taxa de juros, né? Por quê? Você pega um IPCA mais 6,
IPCA mais 6% ao ano líquido de imposto de renda, que hoje é possível achar ainda em CRA, em CRI, em debênture incentivada, só é mais difícil achar em um ativo AAA, mas em bons ativos ainda de AA, AA+, você tem uma baita proteção, né? Porque considerando a inflação a 4%, por exemplo, você tem 10% ao ano líquido de imposto de renda garantido, e se por acaso o juros suba pra caramba, provavelmente é porque a inflação fugiu do controle também. Pelo menos você vai ter esse respaldo da inflação e acompanhar, né? Porque, até falando do Boletim Focus, fala inflação na casa ali dos 3% alto, mas eu particularmente acho isso um pouco mais difícil, né? Acho que é uma realidade ali mais de 4 a 5% mesmo, que é a realidade prática nossa, né? E também, se fosse falar aí de investimentos mais comuns, um CDB a IPCA mais 7 bruto, também uma excelente taxa, né? E nesses títulos provavelmente também deve ocorrer um ágio daqui para frente com o prêmio da NTNB diminuindo. Esses títulos eles também se beneficiam desse cenário, né? Que aliás é algo que na ponta pré-fixada, não pré-fixado, a curva já começou a fechar relativamente bem, mas os títulos IPCA+, ainda não. Então, esse é um ponto bem bacana de atenção aí, uma oportunidade aí que ainda tem, enquanto dos pré-fixados já começaram realmente a aliviar um pouco mais, né? Então essas seriam as soluções, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei fazer um vídeo aí um pouco mais curto. Se gostaram, curte, compartilha aí com os amigos, para ficarem sabendo um pouco mais sobre esse cenário. Novamente, os amigos, familiares, outros investidores que estão... para aquele seu amigo, principalmente lá que está tudo em pós-fixado, né? Que o juros bateu lá 13,75, falou, vou ficar aqui em liquidez no CDB de 100% do CDI, na conta corrente de X banco que paga 100% do CDI, avisa ele que, infelizmente, amigão, a maré passou, agora você vai ter que investir de verdade, digamos assim, pegar alguns investimentos aí um pouco mais, não necessariamente complexos, né, mas um pouco mais longo, montar uma carteira mais bem estruturada, porque a renda fixa não paga mais 1% ao mês, tá? Obrigado, galera!